em funcionamento, sem água, sem luz e sem esgoto. Para a segunda questão, eu vou precisar de uma API. O que é uma API? Uma API é um balcão de padaria. Quando eu chego numa padaria, esse dado aqui da Copa do Mundo, eu não tenho um balcão da padaria. Eu fui direto na cozinha e fui pegando as coisas. Eu ataquei a geladeira e eu peguei direto da geladeira as minhas coisas. Mas o ideal é que eu tenha um balcão. Aí no balcão eu peço, eu quero 100 gramas de mortadela. Você não vai no Twitter e no Twitter você pede assim, eu quero a lista dos meus seguidores. Você tem uma API. Uma API é um balcão de padaria. No balcão de padaria você pede 100 gramas de mortadela e 5 pãezinhos. Aí tem um cara que traz um pacotinho com os pãezinhos e um pacotinho com a mortadela. Esse é o certo. Então, tem um balcão de padaria, que é o educação dados abertos br.com/API. Como é que eu cheguei nessa API? Quando eu disse quando eu falei na lista de discussão da Python Brasil, que eu ia dar o curso para jornalistas, o pessoal me passou a descrição dessa API aqui, porque ninguém conhecia. Bom, as APIs hoje em dia, elas estão num formato chamado JSON. O JSON é JavaScript Object Notation. O JSON a gente consegue mapear num dicionário. O dicionário é uma estrutura de dados mais rica do que um vetor que a gente consegue transformar numa chave em valor, que eu vou mostrar aqui. Então tem nome Fernando, time Palmeiras. Aí eu consigo acessar as coisas não com índice 0, 1, 2, 3, mas por uma chave. Beleza? O time está em primeiro, então a gente pode colocar sem vergonha. Palmeiras. O legal que a maior parte das APIs que existem por aí hoje em dia devolvem JSON. E a gente consegue, com uma biblioteca fácil do Python, mapear o JSON do dicionário. Então, aqui que eu estou fazendo é o seguinte, eu tenho a URL, educaçãodadosabertos.com/API. Eu estou passando como parâmetros que eu quero todas as escolas que estão em funcionamento, que não tem água, não tem luz, não tem esgoto. Aí eu tenho uma biblioteca chamada JSON. Vou fazer um JSON loads da resposta. O que isso quer dizer? Eu vou pegar a resposta que está vindo da internet e vou mapear essa resposta no dicionário, sabendo quais são as chaves
Vou colocar a resposta. Então já voltou aqui. Eu tenho 968 escolas em funcionamento, ou seja, tem criança tendo aula, que não tem luz, não tem água, não tem esgoto. E aí tem uma lista: Bairro dos Mendes, Cândido de Abril, Paraná do Sul, Cajazeiras, Santa Helena, Maranhão, Nordeste. Essas são as escolas. Quando eu dei esse curso para os jornalistas, é uma coisa bacana, porque vocês estão vendo que esse código tem 11 linhas. Mas o jornalista, a primeira coisa que ele fez foi contar essas escolas que saíram. E ele falou um deles: não tem 968 escolas nessa saída. E de fato não tem 968 escolas nessa saída, tem 100 escolas. E aí, está errado aferir? O que vocês acham? Pessoal, se você chegar a um balcão de padaria e pedir 200 quilos de mortadela, o cara da padaria vai falar: Natalina, não. Eu te dou 2 quilos de mortadela. Normalmente as APIs, elas têm uma política de paginação. No final do JSON, tem um código que diz: se você realmente quer todas as escolas, aí você pode pegar na segunda página as próximas 100, aí na próxima página mais 100 e assim por diante. Então, esse JSON tem só 100 escolas. Se a pessoa quiser, pega as próximas 100. Quando você, por exemplo, faz uma requisição de todos os seus amigos do Facebook, a API do Facebook vai te devolver só 100 amigos, em geral. Depois, você pega mais 100 e assim por diante. Beleza? Quando eu terminei esse workshop, eu passei os slides para os jornalistas. No dia seguinte, os slides tinham 3.000 visualizações. Um mês depois, o meu nome era citado no Mamilos Podcast. O farol aceso. 3 meses depois, eu dei uma entrevista na página 2 do jornal O Globo, para vocês verem como é importante a gente dar curso para jornalistas. No código que eu passei para vocês, também a gente pode ter um detalhamento dessas escolas. Esse código que eu estou rodando é o QEDU Avançada. Se vocês pegarem o QEDU Avançada 2, a gente tem o detalhamento das escolas. O QEDU Avançada 2 vai fazer 2 acessos para cada uma das escolas. Algumas escolas, ele vai ver que as escolas queimam lixo, tem sanitário fora do prédio,
número de funcionários. Tem escolas até com 10 funcionários funcionando sem água, luz e esgoto. Eu vou encerrar aqui, dar um Ctrl+C, mas depois vocês rodam aí. Muitas vezes você quer acessar uma API e não tem a documentação. Como proceder? Por exemplo, caso concreto, eu sei que a Niantic, aquela do Pokémon GO, tem uma API que eles não querem que eu acesse. Eu queria fazer um boot do Telegram que me avisasse quando, num raio de ação de meio quilômetro, aparecessem os Pokémons que eu não tenho. Mas a Niantic não documenta a API deles. Então, a coisa que você tem que fazer é instalar o JSON View no seu Firefox ou no seu Chrome para você ver como que é o JSON que está sendo devolvido, para ver a chave e valor, para que você possa ver o que você precisa colocar no seu dicionário para pegar a sua resposta. Beleza? Dentro do PPZ, do diretório PPZ, vocês podem abrir também os jogos.py. É um código de 6 linhas que hackeia o site da FIFA. Seis linhas de Python que dão os jogos da Copa do Mundo, inicialmente masculina, depois da Copa do Mundo feminina. Estados Unidos ganhou 5-2 do Japão. Se você colocar jogo Enter, você tem o dicionário com todos os dados de cada um dos jogos. Quem levou cartão amarelo, quem foi substituído, quem fez cada um dos gols, tem a descrição de cada um dos dados. Então, essa biblioteca JSON é muito útil aqui. Se vocês forem acessar qualquer rede social, Instagram, Twitter, Facebook, normalmente as APIs devolvem um JSON. Obrigado. Por último, vamos acessar dados das eleições americanas. Tem uma API chamada ProUnica. Vamos ver quanto que cada um dos candidatos arrecadou. Então a Hillary
arrecadou mais de 3 vezes mais do que o Donald Trump. Bom, o Donald Trump ele é rico pra caramba, né? Então ela teve um prejuízo bem maior nas eleições do que o Donald Trump. Essa API pró-pública, ela também tem quanto que cada uma das empresas dos jornais doou para cada um dos 2 candidatos, para Hillary, para o Donald Trump, e para cada um dos pré-candidatos também. Tem uma chave que você pede. Essa chave, você tem direito a 10 mil acessos por dia. Então a única coisa que eles limitam é que você faça uma aplicação e distribua essa aplicação para milhares de pessoas, né? Mas se você quiser utilizar individualmente, você pode utilizar à vontade. Como é que eu aprendi a mexer nisso aqui? Então tem uma documentação, só seguir uma receita de bolo da documentação, montar esse cabeçalho aqui, não tem segredo nenhum. O resto é só você saber o que colocar em cada um dos campos do dicionário. Para quem estiver seguindo aí com código, é o pró-pública 01. Para terminar, queria falar de um projeto para quem não tem esses slides, eu vou colocar para vocês o link. Esses são os slides que eu dei no Roadset de ontem. E os códigos todos que eu estou rodando, vou colocar agora. Nesse CAJ 2016, tem uns slides do curso inteiro que eu dei para jornalistas. É um curso de Python de 3 horas, para quem não sabe nada de programação. Nesse curso PPC tem um curso intermediário com código. Tem código-fonte de vários jogos do Pygame. Então, se vocês quiserem fazer um Snake, um Tetris, uma aluna minha ela fez um comentário de cada uma das partes do código-fonte de 5 jogos mais famosos em Python. Aí vocês podem dar uma olhada para aprender como fazer um jogo. E nesse about.me/massador tem todas as minhas redes sociais. E para terminar, queria falar também de um projeto chamado Serenata do Amor. Tem 7 desenvolvedores que estão trabalhando full time num projeto de combate à corrupção. O pessoal está utilizando